Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano, sou um dos professores de Geografia aqui do ESAG Vestibulares e hoje nós vamos falar sobre processo de desmembramentos estaduais que acontecem aqui no Brasil. Talvez não seja de conhecimento da maior parte, mas hoje nós temos em encaminhamento no Congresso 18 propostas de novos estados criados a partir de desmembramentos atuais que nós temos. Para a gente entender alguns que ficaram mais próximos da gente pelo noticiário principalmente, desmembramento do Pará, que inclusive entrou no noticiário por causa de um processo de referendo, de consulta popular à população, referente a se eles queriam ou não desmembrar esses trechos do Pará, onde o estado seria transformado em 3, criando-se os estados de Tapajós e de Carajás, este a sudeste e este a oeste do atual estado. Divisão do Maranhão em áreas de Maranhão e Maranhão do Sul. Algumas aqui só para a gente citar aquelas que acabam tendo mais relevância na mídia, apesar de ainda assim serem pouco difundidas, mas ainda a gente pode destacar Triângulo Mineiro, parte leste de Minas Gerais, estado do Pantanal do Mato Grosso do Sul, estado do Amazonas dividido em 3, 4 pedaços, enfim. O que o vestibular quer sobre esse assunto? A gente tem que identificar assim. Primeiro, desmembramento estadual não é uma exclusividade de agora. Nós temos basicamente 2 casos de histórias mais recentes, pegando o século passado. Em 1977, quando a parte sul do estado do Mato Grosso se transformou num estado com capital em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e em 1988, quando o norte do estado de Goiás se desmembrou, formando Tocantins com capital em Palmas. Pensando nisso, voltando àquela primeira pergunta, o que o vestibular quer a respeito de desmembramento estadual, é que nós passamos um estudo comparativo, independente da opinião de cada um, entender os 2 lados da questão. Por que existem propostas a favor de desmembramento? Os argumentos utilizados são, primeiro, há áreas que são esquecidas pelo olhar do governo estadual das suas respectivas áreas. Como assim? Se a gente está fazendo um pedido hoje para desmembrar a parte oeste do Pará, chamando de estado do Tapajós, é porque é um grupo que acredita que o governo estadual do Pará não está destinando verbas, investimento em geral, pensamentos de desenvolvimento adequados para a região dentro do que ela potencializa. Ou seja, eles vão argumentar que a administração está focando uma outra área do estado, especificamente região nordeste, onde fica a capital Belém, em detrimento das outras. Isso vale para qualquer uma das outras, como era o norte de Goiás, como era o sul do Mato Grosso. Então é argumento de que a administração estadual, ela esquece, ela deixa largada alguma área do estado e esses estados, ganhando autonomia, eles vão automaticamente ter um desenvolvimento melhor. Desenvolvimento partindo principalmente por eixo econômico. Todas essas áreas são locais que têm índices de pobreza instalados bem altos, áreas onde o desenvolvimento econômico de atividades ele não é significativo. Podemos destacar que no caso de Carajás e Tapajós são importantes áreas mineradoras, principalmente o estado da parte sudeste, criado com Carajás, onde fica a Serra dos Carajás, maior produtor de minérios do Brasil hoje, mas o argumento é que economicamente o local ele não é autossuficiente, ele não é alto em questão de desenvolvimento social, em repasse, no sentido de que a gente gera dinheiro, mas o governo do estado não retorna infraestrutura adequada. Pensando nisso, vamos argumentar o outro lado da coisa. Por que o desmembramento estadual é um problema, é um ponto negativo? Primeira coisa, por que esses movimentos surgem? Há motivos implícitos políticos, no sentido de que, na verdade, antes de serem projetos voltados para a população, são movimentos para sanar picuinhas políticas. No sentido de que, por exemplo, tem lá um partido A que está no governo há muito tempo. Ele está com um histórico enfraquecido, ele não está tão popular mais, mas aquele trecho, aquele local específico, ele tem um grande apelo popular naquela população. Se ele conseguir encabeçar o processo de separação, com certeza vai ser o primeiro governador, vai conseguir indicar senador, vai conseguir ganhar grandes cargos públicos. Então,
Ou então, áreas onde nós temos o Maranhão, com o histórico da família Sarney, você criar uma nova área de influência em uma família que tradicionalmente está mais de 40 anos no poder do Estado inteiro. Então, primeiro ponto, discutir que talvez sejam propostas de natureza principalmente políticas e não realmente socioeconômicas. E dois, a ideia de que não necessariamente esse argumento de que a gente vai conseguir diminuir o território, vai se conseguir melhorar a infraestrutura e a gestão. Até mesmo porque, se nós formos pensar em tamanho dos territórios associando com gestão, Alagoas e Sergipe, por serem os menores estados do Brasil, teoricamente deveriam ser os mais fáceis para se fazer a gestão pública, mas são muito pobres, principalmente Alagoas, pensando que é um dos estados mais pobres do Brasil. Então, não necessariamente todo esse processo de divisão vai repercutir nas melhorias. Depende de uma série de coisas que estão ligadas à real intenção da política pública. Tudo bem, gente? Então, bons estudos, até a próxima.